Olá, querido amigo, querida amiga. Aqui estamos mais uma vez para dar continuidade aos nossos trabalhos sobre o novo Código de Processo Civil. Hoje, a ideia é trabalhar a igualdade observada do direito constitucional, da Constituição Federal para o novo Código de Processo Civil. Antes de falar de dispositivo, nós vamos falar um pouquinho sobre essa estrutura de igualdade. Vejamos que, em decorrência desse movimento de constitucionalização do processo civil, um movimento que nós já trabalhamos aqui e é bastante natural, muitas das garantias constitucionais do processo foram fortalecidas não por si, mas sim na estrutura do Código. Dentre elas, a própria ideia de igualdade ou isonomia. Nós veremos que essa igualdade que se busca e que se pretende ter na estrutura do processo é uma igualdade efetiva, que dê às partes a possibilidade de uma paridade de tratamento, sempre observando a norma e não criando distinções que a própria norma não crie. Mas antes de aprofundarmos essas questões, vamos começar conhecendo o que o novo Código de Processo Civil diz no artigo 7º. Olha que interessante. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus e deveres, aos deveres e à aplicação de sanções processuais. Vou parar por aqui, ainda há uma continuidade. Toda essa estrutura construída pelo novo Código de Processo Civil é derivação do que prevê a Constituição Federal, como já dito. Aqui, talvez vale trazer a notícia de um julgado de 1998 do Supremo Tribunal Federal. Nisso, Sepúlveda pertence à época, ele já definia a igualdade às partes como uma das qualidades imanentes do devido processo legal, ou como queiram, da cláusula de procedural due process of law. Então, essa estrutura de igualdade das partes já era reconhecida tempos atrás pelo Supremo Tribunal Federal, observando que a igualdade deve se dar na estrutura do processo e na estrutura da norma. Esse é o ponto. A igualdade deve garantir às partes paridade de tratamento. A igualdade deve garantir às partes a possibilidade de forma igualitária de utilizar-se do processo como instrumento. Claro que as posições processuais são distintas. As condutas que se espera do autor são efetivamente distintas das condutas que se pode esperar do réu. Nesse ponto não há como falar em igualdade, porque as posições processuais são distintas, os interesses amplamente diferentes e, portanto, aqui sempre haverá uma distinção, não que o processo crie essa distinção, mas a própria norma cria essa distinção para que as partes possam, então, utilizar-se do processo de forma distinta. Mas, veja, há aquilo que nós chamamos de uma igualdade perante a legislação e, mais, uma igualdade na legislação. Essa igualdade ela é observada a partir do novo Código. Essa é a estrutura que nós podemos chamar a atenção. E ainda deve-se dizer que há uma estrutura natural de igualdade no processo e igualdade pelo processo. Bom, a igualdade no processo é esta, a ideia de paridade de forças, paridade de armas utilizáveis no processo. Agora, a igualdade pelo processo é um outro fenômeno que se pode realizar para que as pessoas, os sujeitos que estão sendo tratados de forma distinta, possam então estar colocados em situação de paridade, em assim sendo, por meio do próprio processo. Essa é a estrutura que se pensa quando se fala de igualdade no processo. Paridade de tratamento e o efetivo contraditório fazem parte disso. E para encerrar, o dispositivo ainda diz que isto tudo compete ao juiz para que ele então zele pelo efetivo contraditório. Esse é o princípio da igualdade no direito processual civil brasileiro, principalmente agora no novo Código, olhando sempre a Constituição Federal. Vamos aos estudos, que venha o novo Código, e um abraço do professor Renan Tamayo.